Presidente, estou aqui há 1 ano e 6 meses e a gente diariamente vai aprendendo aqui as coisas. E confesso que hoje foi um aprendizado muito grande. Quase que os colegas falaram aqui. E a gente vai aprendendo com os mais experientes, com os também novatos. E um aprendizado hoje muito grande é a ironia do tempo. Utilizando aqui toda a inteligência do vereador Zósimo, sabe do respeito que eu tenho por ele. E de um pouco da fala dele a gente aprende a ironia do tempo. Sem aqui querer fazer defesa de ninguém, mas para poder explicar como é essa situação da ironia do tempo. A própria entrevista do prefeito mostra essa ironia do tempo, quando diz que ele fez o dever de casa, né, e resolveu o problema de alagamento aqui do nosso centro da cidade, que desobstruiu os canais, e diz que antigamente era tudo alagado. E o tempo, para um, não tinha tempo. Não era o problema de tempo, era o dever de casa. Para outro, o dever de casa foi feito. E por que da ironia? Se o centro da cidade foi feito o dever de casa, por que não foi feito o dever de casa nas estradas da zona rural? Por que não foi feito o dever de casa nos loteamentos? E aí eu pego um pouco um gancho, também do aprendizado desta casa, de o poder que esta casa tem. Que a gente, infelizmente, fica com esse poder prendido. Porque a gente faz os requerimentos, é o vereador que está na ponta, a gente pede, a gente alerta, e a gente não pede para a gente, não. A gente pede para a população que a gente assiste, a gente pede para a população que nos procura, e a gente não é atendido. 1 ano e 6 meses, só esse semestre, foram mais de 550 requerimentos desta casa. Inúmeros de iluminação, e a gente não é atendido. Inúmeros de desobstrução de bueiras, e a gente não é atendido. Inúmeros de calçamento, e a gente não é atendido. Inúmeros de asfalto, e a gente não é atendido. E aí, cadê o poder desta casa? Eu venho cobrando a execução de um contrato há 1 ano e 6 meses. Mais de 40 ruas de Limoeiro podem ser calçadas. Começou a primeira hoje. A rua Eufrásio Muniz. O dinheiro está na conta da prefeitura há 1 ano e 6 meses. E aí eu venho para a questão de... A culpa não é do tempo. A culpa não é desta casa. A culpa é das prioridades. Já falei aqui disso recentemente. E lembro que quando se tem prioridade, a coisa é feita com 24, 48 horas. Na última semana do ano passado, nós fomos convocados para uma reunião extraordinária para se aprovar uma suplementação e poder desapropriar 2 imóveis. Foi feita a reunião com 1 semana, foi feita a ata, foi sancionado. A reunião aqui acabou de manhã, a lei foi sancionada, no outro dia foi feito desapropriação, para poder cumprir, porque era uma prioridade para poder estipular a meta de investimento da saúde. O vereador Daniel fez um requerimento recentemente para desapropriar um pedacinho de um terreno lá do cemitério do Cedro. Um valor bem menor. Não era prioridade. Da mesma forma que quando eu peço por 3 requerimentos consecutivos, em 3 semestres consecutivos, o recapeamento asfalto da Rua da Alegria. Por quê? Porque quanto mais buraco, mais chuva, vai piorando. Vai piorando. Se fosse prioridade no momento fazer aquele calçamento, o recapeamento asfáltico, não estaria a situação que está hoje. Se fosse prioridade fazer o asfalto do entorno da rodoviária, que eu também peço há 3 semestres consecutivos, não estaria do jeito que está hoje. Se os pedidos de pissarramento da zona rural, que todo mundo aqui pede,
tivessem sido feitos anteriormente, não estariam do jeito que estão hoje. Choveu, choveu e a culpa não é de ninguém, não. Agora, se tivesse sido atendido os requerimentos, a situação não estaria feita de hoje. A gente sabe que chuva ninguém controla. Mas quando o serviço é feito, com a prioridade que foi feita e foi dita que foi feita, o dever de casa, aqui no centro da cidade, os loteamentos não estariam como estão hoje. A gente sabe, tem muita construção irregular, isso é histórico, de 10, de 15, 20 anos. Mas a situação das ruas não é só por conta de construção irregular, não. É porque o serviço não foi feito. Apesar de todo mundo aqui ter pedido. A gente sabe que Limoeiro está escuro hoje, porque a gente não é atendido. Eu moro numa casa de esquina. A esquina do meu lado esquerdo está há 3 meses e meio com o poste apagado. A minha casa vizinha está há 5 meses com o poste apagado. Eu não fiz requerimento aqui, não. Eu fiz requerimento para diversos locais, mas não fiz o para da minha casa. E também não fui atendido. Como já foi pedido aqui, vou repetir e vou lembrar. Já foi feito aqui requerimento, dizendo o número do poste de rua. A rua todinha. E a gente vê essa situação. E aí, voltando para o poder que esta casa tem, eu vou fazer aqui um apelo aos senhores. A gente tem uma oportunidade de ter poder. Na hora que a gente puder fazer, a partir do próximo período, uma reforma na lei orgânica, e incluir a emenda impositiva. Impositiva. O que isso quer dizer? Que na hora que um vereador tiver um direito de uma emenda impositiva de 100, de 200, de 150, de 30 mil reais, de 40, do que for, na hora que ele fizer o requerimento dele, é uma imposição para ser feito. Com certeza, na hora que se fizer aqui um requerimento de que tem que fazer o pissarramento de uma estrada na zona rural, o vereador vai poder usar a emenda impositiva dele e fazer. E não esperar a situação que está hoje. Na hora que um vereador fizer um requerimento de calçar uma rua, ele pode usar a emenda impositiva que ele tem direito e fazer o calçamento daquela rua. Ele não está fazendo para ele, não. Ele está fazendo para a comunidade que pede a ele. E não a gente ter esse sentimento de hoje, de pedir e não ser atendido. E a culpa é de quem? Do vereador? É não, minha gente. A culpa é de não ter prioridade para atender o que o vereador pede. Já disse aqui diversas vezes, eu não faço requerimento pedindo para mim, não. Eu faço requerimento para a comunidade que me manda mensagem, que me chama para visitar, como eu já fui agora recentemente na Coab Velha, como fui no loteamento Santana, fui no Lagoa Azul. Disse aqui a semana passada que todo mundo aqui recebe vídeo, recebe mensagem de como o Limoeiro está acabado. A culpa é do prefeito atual? Não. É do anterior? Também não. Limoeiro vem sofrendo há muito tempo. Não adianta dizer que Orlando pegou a prefeitura acabada, não. Porque Joãozinho pegou, porque Ricardo pegou, porque Tiago pegou. Isso vem de tempos. E a gente tem que se preocupar daqui para frente. Na hora que a gente faz um requerimento aqui, a gente está pensando no calçamento daqui para frente. É no pissarramento daqui para frente. É na iluminação daqui para frente. Então a gente tem que exercer. E é o apelo que eu faço aos senhores. Para a gente não estar passando o que está passando agora. De dizer que a culpa é do vereador. E para poder se defender, concordo com o vereador Daniel. Também é um aprendizado. Não está tomando partido de que é contra. Na hora que ele diz que pede, mas não é atendido. É atendido em alguns, como eu, dito da oposição, que eu concordo com os colegas, que para mim não tem isso de oposição em situação, porque eu já fiz requerimento e já fui atendido. 2 ou 3, mas fui. E vim aqui e agradeci. Como requerimento hoje, da Eufrásio Muniz que calçou hoje, é de minha autoria. Mas eu não me preocupo com isso, não. O vereador Robertinho mora ali perto. Já pediu também. Vereadora Zélia fez o requerimento de acalçamento da rua que eu moro e que o vereador Robertinho mora.
Eu quero que seja atendido. Se é de A, se é de B, se é de C, vai calçar a rua, não é a minha casa, não. Não vai calçar dentro da minha casa, não. Calça a rua. Se calça a Santa Rosa, graças a Deus que vai calçar. Mas podia ter calçado há 1 ano e 6 meses, porque o dinheiro está em conta há 1 ano e 6 meses. Se está calçando hoje a Efrásio Muniz, poderia estar começado há 1 ano e 6 meses. Só quero e espero que esse início de agora não seja por conta da eleição. Porque a população sofreu 1 ano e 6 meses. Porque esse dinheiro está em conta há 1 ano e 6 meses. Então, finalizo, senhores, fazendo um apelo, não é ao prefeito, não é a deputado nenhum, não. Fazendo um apelo a esta casa, que a gente possa, hoje está finalizando o período, que no próximo período, a gente possa, na primeira ou segunda sessão, conversar e fazer esse pedido na alteração na lei orgânica da emenda impositiva. Porque se todo mundo aqui tiver uma cota e usar essa emenda para fazer o serviço que a gente é solicitado, sem ter que esperar 1 ano e 6 meses, sem ter que esperar prioridades, Limoeiro não estaria do jeito que está hoje, não. Nenhuma estrada da zona rural já teria sido pissarrada, ruas já teriam sido calçadas e iluminação já teria sido feita. Então é o apelo que eu faço aos senhores, para que a gente possa se unir. De fato, não tem situação e oposição, não. A gente tem que usar essas emendas, se possível, para atender o povo. Que é a coisa que eu mais aprendi na vida política e nesse 1 ano e 6 meses que eu estou aqui. Infelizmente, hoje, a gente só faz pedir, pedir, pedir e não é atendido.